Fala moçada, professor Ronaldo Faria, retornando, continuando com o período da República Oligárquica. Agora vamos analisar seus aspectos econômicos. Bacana? Vamos lembrar, o Brasil atravessava naquele momento, para variar, um período de crise. De onde vem essa crise? Vem do fato do Brasil manter uma estrutura basicamente agroexportadora, e ter como principal pauta de exportação o café. Desde o início do século XX, que o mercado cafeeiro não estava sendo muito bacana com o café. O preço desse produto no mercado internacional estava caindo, certo? Por quê, Ronaldo? Porque era super safra atrás de super safra. Além disso, a Colômbia havia entrado nesse mercado como grande produtora, certo? Então, muita oferta do produto no mercado, o preço caía. Tem uma outra questão que gera crise? Tem sim. E aí a gente tem que voltar lá naquele processo de encilhamento, aquela equivocada tentativa de industrializar o país, que deixou principalmente como consequência um grave processo inflacionário, especulação financeira, desemprego. Portanto, a economia brasileira não estava muito saudável. Essa crise fica evidente quando o presidente eleito Campos Salles vai ao exterior negociar com os credores brasileiros, certo? Com os bancos credores brasileiros. E aí, Ronaldo? Aí a gente fala de uma coisinha chamada funding loan, que vem a ser isso, uma moratória da dívida externa negociada entre o Brasil e seus credores, certo? O Brasil pedirá um prazo para pagar essa dívida. No primeiro momento, ele pede um empréstimo monstro de 10 milhões de libras esterlinas para sanear essa economia. Esse prazo, inicialmente, é de 3 anos, com a possibilidade de se estender por mais 10 anos. Ou seja, o Brasil pedia um prazo total de 13 anos para pagar essa dívida acumulada. O que mais, Ronaldo? Os credores estabeleciam algumas condições para esse empréstimo. Quais seriam? Saneamento financeiro do Brasil. A economia deveria passar por uma série de intervenções governamentais. E aí, Ronaldo, o que mais? Os credores exigiam garantias. Quais foram? A renda da alfândega do Porto Rio de Janeiro. E se também fosse necessário, a receita da Estrada de Ferro Central do Brasil e da Companhia de Abastecimento de Águas do Rio de Janeiro. Portanto, um processo de negociação. Certo, moçada? É um saneamento financeiro, Ao retornar ao país, ao assumir, Campos Salles vai nomear como ministro da Fazenda Joaquim Murtinho. Ele terá a incumbência de resolver os problemas da economia, de sanear essa economia. Quais são as atitudes que ele vai tomar? Corte radical nos gastos públicos, nos gastos governamentais. Cessam investimentos governamentais em obras públicas. Também ocorrerá o desestímulo à indústria, Óbvio, vem o quê? Aumento de impostos, certo? Redução do emissionismo, ou seja, limitação da produção de papel moeda. Ele chega a queimar quantidades enormes de cédulas de dinheiro no Brasil, E uma outra tentativa dele também é de valorizar a moeda brasileira, o R$1.000, frente à libra esterlina, Com essas medidas, ele consegue algum sucesso? Consegue, Só que as consequências socioeconômicas são pesadas, principalmente para a população mais pobre. Quais são as consequências, Ronaldo? Recessão, queda na produção econômica, no desempenho econômico do país. Falei de desestímulo à industrialização. Olha que legal, a indústria brasileira vai encontrar mais dificuldades ainda. Por quê, Ronaldo? Porque além de não ter investimento governamental, certo? Se teve a valorização do câmbio, ficou mais fácil importar produtos, principalmente industriais. Então a indústria brasileira vai se dar mal, porque além de não contar com investimentos do governo, ainda enfrenta uma crescente concorrência dos produtos estrangeiros, certo? Se não tem obras públicas, provavelmente vai ter uma menor oferta de empregos.
E esse trabalhador que já está lidando com essa dificuldade, né, tendo menor oferta de empregos, ele vai ter que arcar com essa carga tributária que é crescente naquele momento. Mas qual é o problema? Se esse é um governo de oligarcas, certo? De grandes proprietários de terra, eles não governavam pensando no povo, eles governavam pensando em seus interesses, certo? O que mais, Ronaldo? Olha aqui, ó. Intervenções no mercado cafeeiro internacional. Isso fica evidente principalmente através do Convênio Taubaté. Em 1906, Rodrigues Alves vai representando as principais oligarquias produtoras, paulista, mineira e do Rio de Janeiro, certo? Ele vai, digamos assim, socializar o prejuízo dessas elites. Por quê? Porque no começo da aula eu citei que o café enfrenta problemas no mercado internacional, com a queda dos preços nesse mercado internacional. O que o governo federal vai fazer a mando dessas elites? Ele vai intervir nesse mercado internacional. Como assim? Ele vai quebrar a promessa feita na negociação do Fundo de Loa, porque ele vai correr atrás de empréstimos externos. E aí, com esse empréstimo, com essa grana, ele vai comprar os excedentes de produção. Olha que legal, retirando esses estoques do mercado. Consegue algum sucesso? Consegue, relativo, momentâneo, né? Porque o Brasil vai continuar superproduzindo café, ele não vai combinar com os produtores colombianos pedindo para parar de produzir. Portanto, aquilo era um remédio momentâneo, não resolvia o problema. O Brasil não está tendo sua estrutura de produção modernizada, diversificada, continua insistindo naquela agroexportação, principalmente no café, portanto, o problema voltava. Isso fica evidente ainda no governo Hermes da Fonseca, quando rola uma nova intervenção, e lembramos também que Vargas, quando chega ao poder em 1930, também realiza uma intervenção com a famosa queima do café. Portanto, a solução, esse intervencionismo, era de resultado questionável, sem dúvida nenhuma, tá? O que mais, Ronaldo, que a gente pode falar aqui, ó? Desenvolvimento de economias complementares de exportação. Além da exportação de café, falamos também de exportação de algodão, de tabaco, certo? Do açúcar, que nunca perdeu a importância, da exportação de cacau. O ciclo de cacau naquele momento é extremamente importante. O cacau atingiu seu auge exatamente no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Mas eu vou salientar principalmente o ciclo da borracha. Tem peso nas provas, nos vestibulares, tá certo? E aí, Ronaldo, sobre o ciclo da borracha, eu devo lembrar a vocês alguns tópicos importantes. Região de ocorrência, principalmente na região amazônica. Qual é a característica principal de produção? Extrativismo, do látex, certo? Por que esse produto está ganhando peso no mercado internacional? Porque está tendo desenvolvimento da indústria, e principalmente da indústria automobilística. Portanto, a demanda por esse produto no mercado internacional era cada vez maior. Ronaldo, tem mais alguma coisa? Tem sim, a questão de migração interna. Lembramos, boa parte da rapaziada que vai adentrar a floresta buscando essa importante matéria-prima era oriunda do Nordeste brasileiro. Por quê, Ronaldo? Basta você lembrar as condições socioeconômicas daquela população, quase sempre lidando com a fome e com a miséria, lidando com o problema da seca, a questão dos latifúndios, excluindo o trabalhador da terra. Portanto, o extrativismo da borracha naquele momento é uma opção, para aumentar a qualidade de vida dessa população, certo? Uma outra coisa que eu falarei numa próxima aula é o processo de anexação do Acre ao território brasileiro através do Tratado de Petrópolis de 1903. Mas isso fica para uma próxima aula. Bacana, galera? O que mais, Ronaldo, que você tem para falar? Aqui, ó, surto industrial vinculado ao contexto externo. Claro que esse surto industrial, ele não é exclusivamente fruto de um contexto externo. Tem fatores internos também, normalmente associados à expansão cafeeira, aos lucros oriundos dessa economia cafeeira, certo? Mas, nesse momento aqui, vale salientar o que ocorre no governo do senhor Venceslau Braz. Por quê, Ronaldo? Ao período histórico que ele governou,
de 1914 a 1918, exatamente quando está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. E aí vem a questão, por culpa de um contexto externo, né, não só o Brasil, mas uma parte considerável dos países periféricos, né, eles serão obrigados a aumentar seus investimentos no setor industrial. A guerra vai acabar dificultando a importação de artigos industriais necessários para o funcionamento das economias, certo? Diante dessas dificuldades, esses países, como eu acabei de falar, começam a produzir determinados artigos. Pensando na questão do Brasil, não vamos imaginar o Brasil virando uma potência industrial, certo? Pelo contrário, né? Essa indústria basicamente segue naquela mesma batida lá da Era Mauá, certo? Setor de vestimenta, calçados, né? Máquinas e pequenos equipamentos, ferramentas, a coisa vai por aí. A indústria alimentícia. Portanto, moçada, não imagine que o Brasil vai começar a virar um gigante industrial, certo? É uma questão de ocasião. Ele precisa responder a um problema trazido pelo contexto internacional. Não está preso somente ao período da guerra. Essa política de substituição de importações atravessa toda a República Oligárquica, a Era Vargas, e alguns autores chegam a afirmar que ela se estende basicamente até as décadas de 80 e 90. Mas no Brasil ela começa a se caracterizar no período da Primeira Guerra. Tá certo, moçada? Bacana? Então, temos mais aulas sobre a República Oligárquica. Falaremos sobre os importantes movimentos sociais dessa República Oligárquica e sua crise que acaba permitindo a ascensão de Vargas ao poder em 1930, tá? Fica para depois. Por enquanto, vocês vão se cuidando aí e a gente se vê depois, tá bom? Abração, galera. Valeu!